Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindas ao Estilo Nota 1000. Esse é um programa em que eu ajudo mulheres a descobrir o seu estilo e se vestir com confiança para qualquer ocasião. Meu nome é Adriana Faiane e eu vou estar junto com vocês nessa jornada. O tema de hoje é conhecendo sobre tecidos. Conhecimento é poder. Isso é forte, né? O tema de hoje, eu vou dar uma aula básica de introdução a tecido, porque assim, a parte de tecidos, de tecnologia têxtil é muito amplo, tem muita coisa, tem muito material hoje disponível e eu vou dar uma introduçãozinha básica hoje, porque é uma coisa que eu ouço bastante de clientes que dizem que elas não entendem sobre tecido. E hoje eu quero introduzir vocês nesse meio e mostrar a importância do conhecer sobre tecido, a importância do conhecer bons tecidos, de entender os tecidos que funcionam pra gente, como isso é bom, certo? Hoje o tema vai ser bem longo, tem bastante material, mas eu vou entregar muito material de valor para vocês, para poder ajudar vocês nesse momento da escolha da roupa, da escolha do tecido, no momento da compra, fazer compras inteligentes, fazer escolhas inteligentes em momentos específicos do nosso dia a dia. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou passar aqui para vocês, como eu comentei, uma noçãozinha básica para vocês poderem entender sobre tecido. Primeira coisa que eu queria explicar para vocês é o que é o tecido. Só que antes de explicar o que é um tecido, eu preciso de explicar para vocês o conceito de fibra, de fio, para poder chegar no tecido. O que é a fibra? A fibra, ele é o material de origem do tecido. Como assim? É o material, é a base de criação do tecido. A gente tem hoje fibras naturais, fibras sintéticas, fibras artificiais, a gente tem alguns tipos de fibras e eu vou explicar um pouquinho para vocês. Eu vou fazer uma analogia para tentar explicar um pouquinho melhor. Pensa no algodão, a bolinha do algodão. Como que aquilo vira uma camiseta? Hoje eu estou usando uma t-shirt de algodão. Adoro algodão, é leve, é confortável, mas vamos lá. Como que aquela bolinha vira o algodão? O algodão é uma planta, eu vou explicar também mais detalhadamente para vocês, mas ele é uma planta que da flor e da semente a gente tira aquela bolinha de algodão, aí ela é limpa, ela é descaroçada, vai para as fábricas, elas são lavadas e aí viram pluminhas. E aí nessas pluminhas, elas são unidas uma a uma, as fibras, e aí onde elas vão passando, pensa na Cinderela. Na Cinderela não, na Bela Adormecida, errei, a princesa. Pensa na Bela Adormecida que furou o dedo na roca de tear. É a mesma história. Você vai passando as fibras em uma roca, e aquilo vai virando um novelo, que vai virando linha, que aí vai virando tecido. Vou mostrar algumas imagens para vocês entenderem melhor conforme eu for falando dos tipos de material. Hoje a gente tem fibras naturais e fibras vegetais, que são os que a gente mais utiliza no ramo têxtil. Fibras naturais, a gente tem uma gama bem grande de materiais. O que mais comumente é utilizado, por exemplo, um dos animais que é utilizado é a lã animal. Nossa, mas como que vai usar a lã de um animal para fazer uma camiseta? O conceito é mais ou menos o mesmo. Eu vou mostrar uma imagem para vocês e eu acho que vai ficar bem mais claro com essa ajuda. Aqui a gente tem uma ovelha, tá vendo? A ovelha cheia, fofinha, gordinha, aí vai lá o ser humaninho, pega ela, leva, tosa ela, tira todo o pelo dela. Aí esse pelo, ele vai para outro lugar onde ele geralmente é limpo, lavado, amaciado, para que ele fique bem fofinho, bem limpinho. E aí nisso, ele passa por um processo
de extração do fio, tá vendo? Onde as fibras dele são unidas uma a uma, até formar o fio, e aí do fio a gente forma o tecido, entendeu? Quero que vocês gravem essa analogia, que a gente usa isso para vários outros materiais. O algodão é um exemplo que, a grosso modo, é muito parecido com o da lã, certo? Mas graças a Deus a gente tem certas coisas que a gente consegue fazer manual, tem certas coisas que a gente já consegue automatizar. A indústria, se dependesse do processo manual, a gente ia demorar anos e anos. Aqui é um exemplo de uma indústria que já é bem automatizada, tá vendo? Que são máquinas enormes, gigantescas, e isso faz com que o processo de produção seja diminuído e faz com que todo o processo da peça, da tosa do animal até a peça final seja um processo bem mais curto do que era há muitos anos atrás, entendeu? Mas vamos lá então, que tem muita coisa ainda. A questão da lã, a gente tem a lã de ovelha, que hoje é o que a gente mais utiliza, que ela é um material que ele acaba sendo isolante térmico, ela é hipoalergênica, e ela é um material que a gente chama ele de ecológico, porque ele tem uma conscientização que o processo acaba sendo um pouco mais manual do que outros processos, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, e ele tem uma pegada mais ecológica. A gente tem um outro tipo de lã que a gente encontra bastante aqui na parte da América do Sul, que é a lã de alpaca. É esse animalzinho aí que muitas vezes as pessoas confundem com a lhama, mas ele é um animal bem mais fofinho, tá vendo? Mas ele tem bastante lã. Ele é um material também que ele traz um isolamento térmico bem legal. A título de comparação, por exemplo, hoje você encontra peças, blusas de lã de ovelha na faixa de R$400, iniciando em R$400, de lã 100%, porque você encontra muita coisa que é mista também. Uma peça de alpaca, por exemplo, uma blusa com lã de alpaca, hoje ela chega na faixa de $200, já é uma grande diferença. Ele é um animal que a gente não tem ele em grandes rebanhos, então por isso que ele tem um valor um pouco mais elevado. A gente tem um outro animal também que não é muito conhecido, mas ele é muito nobre, que é a vicunha. Parece um cachorrinho pescoçudo peludo. A vicunha, ela é um animal bem raro. Na verdade, ele vive nos Andes, aqui na América do Sul, e ele tem a tosa dele feita uma vez por ano. Tem todo um processo, um ritual, e ela é bem rara. Tipo, um animal produz muito pouca lã, e essa lã ela é extremamente rara, é extremamente pura, tem um isolamento térmico muito grande. E só para vocês terem uma ideia de questão de comparativo de valores, hoje um par de meias de lã de vicunha, ela chega na faixa de $1.000, e um blazer fica na faixa de $70 mil. Ou seja, se você for numa viagem e a pessoa falar que é uma lã de vicunha com um preço muito barato, desconfie, porque não tem como, a conta não fecha, porque ninguém faz milagre. Se alguém está tentando te passar isso, ou ela está tentando te passar a perna, isso sim. Então, assim, é muito macio, é acetinado, tem um toque, é surreal, é um toque maravilhoso, como você nunca viu em nenhum outro tipo de material. Quando você pegar nesse produto, nessa peça, você vai perceber a diferença de toque, de material. Indo para a parte de fibras naturais, a gente tem outras fibras naturais que são de origem animal, que é a seda. A seda é um outro exemplo de material que ela é amplamente difundida, né? Muitas pessoas conhecem, muitas mulheres conhecem, justamente pelo seu toque bem macio, bem gostoso, um toque acetinado, um caimento bem fluido. Só que muitas pessoas não sabem como é feita a seda. Vou mostrar aqui para vocês. A seda ela é proveniente de uma lagarta, da lagarta do bicho da seda.
E a lagarta nada mais é do que uma borboleta em estado larval. Aí a lagarta vai lá, come, se alimenta, entra no casulo, começa com a substância da saliva dela, ela começa a fazer um fio. Só para vocês entenderem, a seda, o casulinho dela é feito de apenas um fio. E esse fio é enorme, é muito grande. E aí os casulos, eles são feitos pelas lagartas, né? E aí por processo de imersão em água quente, não é muito legal. Mas os casulos, eles abrem, né? E aí é onde é feito toda a parte do fiar do fio da seda, que é num processo bem parecido com os outros que eu acabei de comentar com você, que eu mostrei para vocês, beleza? E é muito, a seda acho que todo mundo conhece seda, né? A seda, ela tem um toque de pele, a gente fala pele de seda, toque de seda. Então, assim, é um produto que tem uma qualidade de muito interessante. É muito macio, gostoso, confortável, tem um toque muito agradável à pele. E aí a gente tem a parte de fibras vegetais. Acho que as fibras vegetais, desculpa, vamos lá. As fibras vegetais, elas podem ser, o próprio nome já diz, né? Vem de um vegetal. Ela pode ser da semente do vegetal, por exemplo, o algodão. Ele é de uma planta, que a fibra é essa bolinha branca que vem da planta do algodão. Quem nunca viu, quem nunca teve a oportunidade de ver, ela vem daí. A gente pode fazer ela também do linho. O linho é um outro tipo de, para quem não conhece, né, na verdade, para quem não sabe, o linho ele é feito de uma planta, que o processo de confecção ele é bem parecido, ele é um processo natural é uma fibra natural, que a pessoa vai lá, colhe o linho, faz todo o processo de tirar a polpa da celulose, né, que é a base da fibra, e é onde chega aquela peça toda linda, maravilhosa. Ela tem um longo processo até chegar na peça final, certo? A gente tem a opção também de ser uma fibra natural proveniente do fruto. Por exemplo, a gente tem fibra de coco. A fibra de coco hoje ele é um material ecológico também, que tem muitas empresas, indústrias que estão investindo nessa tecnologia. E ela vem da polpa. Tem fibra que vem da polpa, tem fibra que vem da planta, tem fibra que vem do caule, tem fibra que vem da semente da castanha. Tem vários tipos de produção de coco, de fibras de coco. É bem interessante também, é um material que geralmente ele é hipoalergênico, afeta muito pouco a questão do meio ambiente. Ela é uma matéria amiga, né, ecologicamente amiga, então é bem interessante também a questão das fibras naturais de origem vegetal, o coco, por exemplo, certo? E a gente tem as fibras artificiais. O que é a fibra artificial? A fibra artificial nada mais é do que a fibra natural que o homem faz algum processo químico nela para transformar ela em tecido, entendeu? A gente tem o exemplo do rayon e da viscose, que são produtos de origem natural, artificial, alteradas pelo homem, certo? E a gente tem as fibras sintéticas, as fibras sintéticas nada mais são do que fibras que são provenientes de petróleo juntamente com outros tipos de material, como carvão, gases e outros produtos. E muitas pessoas não sabem como que isso é feito. Só um minutinho que eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, a base do poliéster e da poliamida, que são tecidos sintéticos, que eu comentei que são feitas de petróleo, é bem legal. A gente tem hoje, basicamente, 3 tipos de produto que a gente usa para a parte têxtil. A gente tem o poliéster, a poliamida e o elastano. Eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes. O elastano, para quem não sabe, é aquele fio elástico que dá elasticidade, que muitos tecidos eles têm essa mescla do tecido natural
com elastano justamente para dar conforto, flexibilidade, para dar maleabilidade, para dar caimento no vestir da peça, entendeu? E o tecido sintético, ele é assim. Essa é a base dele. São microplásticos. Aí assim, a gente entra num quê de ecologicamente correto. Existe um grande debate na questão de utilização desse tipo de material para a indústria têxtil. Existem, como todos os outros tipos de tecido, existem prós e contras. Existe sempre muita tecnologia investida. Deixa eu dar um golinho aqui. Existe sempre muita tecnologia investida no estudo, na busca de novos tipos de materiais, principalmente nos sintéticos, na questão de tecidos inteligentes, mas tem o contra, né? A questão de ser um material fóssil de origem. Então, assim, várias coisas que acontecem que acabam interferindo diretamente no produto final que as pessoas acabam não sabendo. Por exemplo, recentemente, né, na pandemia, a gente teve um problema de abastecimento de certos tipos de tecido, certas cores, certos pigmentos, por se tratarem de pigmentos de origem fóssil. Agora mesmo, na questão dos conflitos que estão tendo na Rússia, na Ucrânia, naquela região, isso acaba impactando diretamente na distribuição mundial têxtil, porque muitos dos produtos que as indústrias acabam utilizando são derivados e as pessoas acabam nem sabendo, por exemplo, que tecido usa petróleo, entendeu? Mas esse é um outro debate, uma outra história, uma outra conversa. Vamos continuar, senão a gente não acaba nosso tema hoje, que ele é muito interessante. Eu particularmente gosto muito dessa parte de tecnologia têxtil, de entender dos materiais, de saber o que funciona, o que não funciona, o que dá certo, o que não dá certo, porque tecido é muito importante, que é o que a gente usa todo dia, né? A gente usa roupa todo santo dia. Todo santo dia a gente está usando roupa e a roupa que a gente usa é que faz a gente se sentir bem, né? No dia a dia. E você saber de tecido é importante para quê? Você sabendo o que funciona para você, os tecidos que dão certo para você, é melhor para você se sentir confiante. Por exemplo, eu particularmente não gosto muito de camiseta que seja 100% poliéster, de peças que são 100% poliéster, porque eu tenho sudorese excessiva, eu sou muito. E tecido sintético esquenta mais ainda. Aí você imagina uma pessoa que sua muito com tecido que esquenta. A pessoa vai ficar suando em bicas e aquela coisa feia que fica aparecendo, que marca, que mostra. Existem tecidos hoje que são poliéster com mesclas de outros materiais que são muito bons. Mas eu evito ao máximo tecidos que sejam com poliéster justamente porque eu, Adriana, não me sinto confortável com esse tipo de material. Entendeu? Mas aí eu sei que isso não funciona pra mim, como eu sei que eu gosto muito de poliamida, que poliamida geralmente tem um toque mais geladinho, mais confortável, mas eu vou explicar um pouquinho melhor sobre esse tipo de tecido pra vocês também. Mas assim, eu sei o que funciona pra mim, então eu sei o tipo de roupa que eu vou usar, que eu vou me sentir confiante, porque imagina, eu tô numa reunião de trabalho importante e tô com uma blusa que me esquenta, e eu sou uma pessoa que fico normalmente ansiosa quando eu tô em reunião. Agora você imagina, eu nervosa, suando, com uma blusa que tá me cozinhando. Não vai dar muito certo, entendeu? Então, assim, por isso que eu falo, conhecimento é poder. Tecidos que amassam, por exemplo, eu vou arrumar minha mala para viagem. Eu sei que o tecido X linho acaba amassando um pouquinho mais, então eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado com a quantidade de roupas que eu coloco, entendeu? E algodão também é uma peça que costuma amassar com um pouquinho mais de facilidade, então vamos ver o que a gente pode fazer para contrabalancear na hora de fazer essa mala da minha viagem. Outra coisa, conhecimento de tecido me poupa dinheiro, porque imagina só, eu sei quanto custa uma camisa de lã, um tricô de lã, por exemplo. Eu sei que um tricô de lã custa
R$ 400, uma faixa de 400, R$ 500. E aí eu vou numa lojinha que não tem nenhum valor agregado e a pessoa vai me vender um tricô de lã por R$ 1.000. E eu vou olhar a composição do tricô, tá escrito lá 100% poliéster. Tem coisa errada aí, entendeu? Eu sei que a pessoa não tá agindo de boa fé. Como eu sei que se o vendedor me falar uma coisa e eu virar do lado de dentro da peça, olhar a etiqueta, ver a composição que está escrita lá, não é o que ele está me falando, eu sei que ele também está tentando me passar a perna. Como já aconteceu várias vezes comigo, às vezes o vendedor fala, isso daqui é algodão peruano. E aí você vai olhar a composição da etiqueta e tá lá que é 50% poliéster e 50% algodão. Não é 100% o produto que a pessoa informou pra gente. Então, assim, conhecimento também influencia no seu bolso. O melhor momento para conhecer, qual é o melhor momento, Adriana, para a gente conhecer sobre tecido? O melhor momento para a gente conhecer sobre tecido é agora. Porque no momento que você for comprar, é o momento que você vai executar esse tipo de conhecimento. Então, assim, é agora. Agora é hora de você parar um tempo, dedicar isso para amanhã, na hora que você estiver num passeio no shopping ou nas suas férias, em uma loja, em algum lugar, e saber olhar e saber o que você está vendo, o que você está comprando, entendeu? Aí assim, vamos recapitulando. Eu falei para vocês que a gente tem fibras de origem natural, fibras de origem artificial e fibras sintéticas, certo? Beleza. Baseado nisso, a gente tem tecido de fibra natural, a gente tem tecido de fibra sintética e a gente tem tecido de fibra mista, certo? Eu vou explicar um pouquinho melhor. Tecido de fibra natural são tecidos que têm a sua fibra original natural, entendeu? Bem óbvio assim, tipo assim, fibra de algodão vai dar um tecido de fibra de algodão, entendeu? Vou explicar melhor para vocês entenderem um pouquinho mais claramente sobre isso. Agora eu vou entrar um pouquinho na denominação de nomes de tecidos e vou explicar o que esses tecidos agregam de valor pra gente, beleza? São tecidos que a gente costuma ouvir muito, às vezes a gente vai, isso daí é tricoline, isso é viscose, isso é algodão. E muitas vezes a gente não, algodão, porque a gente sabe, né? Mas a gente não sabe associar uma coisa com a outra. Então eu vou tentar ajudar vocês a entenderem isso para que na hora que alguém comentar sobre isso, ou no momento de compra, ou no momento de informação, vocês saberem do que se trata, entendeu? Vamos lá. O primeiro tecido que eu quero explicar para vocês, ele é o tricoline. O que é o tricoline? O tricoline, ele é um tecido de fibra natural feito com algodão. Ele pode ser 100% algodão, como pode ter adição de outros tipos de material, como por exemplo, elastano. Como eu comentei, elastano é uma fibra elástica que vai e volta, que dá conforto, ajuda muitas vezes na questão de não amarrotar a peça, entendeu? Mas vamos lá, o tricoline, ele é um tecido que ele pode ser ou não 100% algodão, e o valor dele também ele vai variar de acordo com a composição do tecido. Quanto mais algodão tem, mais caro acaba ficando. Ele é um tecido que não absorve cheiro, ele tem uma alta respirabilidade, por se tratar de um tecido de fibra natural, ele é um tecido que ele tem bastante respirabilidade, ou seja, você sente leve, você soa, mas a peça absorve o suor e espelha o suor do seu corpo, entendeu? Então ela acaba secando com mais facilidade, certo? Só que tem os contras também. Ele é um produto que ele não tem muita solidez de cor. O que é isso? Tecido de fibra natural, ele não agarra muito a cor, entendeu? Por melhor que seja o pigmento que está sendo utilizado, conforme você vai usando esse tipo de produto, ele vai dando uma estonada, que a gente fala, né? Que vai dando uma desbotada. Então, o tricoline, ele não tem muita solidez para cor. É claro, você não vai usar a peça 2, 3 vezes, vai desbotar. Não é isso, mas é uma peça que a gente tem que tomar muito cuidado, por exemplo, para colocar junto com outras para lavar.
É um tipo de cuidado que a gente acaba tendo que ter. O tricoline ele é um tecido bem leve para o calor, ele tem um toque bem suave, ele amassa com uma certa facilidade, não é muito fácil de amassar, mas ele acaba amassando também. E o tricoline é legal que você consegue usar ele tanto para a parte de cima, camisetas, blusas, regatas, camisas, como para a parte de baixo. Você consegue na parte de shorts, saias, calças. Ó, esse daqui são alguns exemplos de peças com tricoline. Ó que legal. O tricoline ele é bem usado, bem utilizado na parte de camisaria. Tem muitas camisas que são feitas com tricoline. Aqui a gente tem um short mais alfaiataria também, bem, uma proposta bem mais sofisticada. Aqui a gente tem duas outras propostas de tricoline também. Aqui é um conjunto, né, de top e saia e na segunda é uma maxi camisa também de tricoline, bem leve, confortável. Tricoline é bem legal, é um tecido bem bacana. Os tecidos que eu tô falando hoje pra vocês são tecidos que eu particularmente gosto muito de utilizar eles, porque são leves, confortáveis. O nosso clima, ele é um clima bem tropical. Ainda mais agora que a gente vai entrar nas estações mais quentes do ano, então são tecidos que são bem legais para a gente utilizar no dia a dia, que trazem bastante respirabilidade, que são tecidos leves, confortáveis, são bem legais. O segundo tecido que eu vou falar para vocês é a viscose. A viscose, ela pode ser também um tecido que é 100% algodão ou não, desculpa, e ela pode ter adição de outros materiais também. A viscose, ele é um tecido de origem natural, feito, ele é um tecido de origem natural com beneficiamento do homem, então ele passa por um processo químico para chegar no tecido final. Aí a viscose, ela pode ser de vários materiais, ela pode ser do algodão, ela pode ser de bambu também, que é um outro tecido ecológico bem legal, ela pode ser de coco também, das folhas do coco, ela pode ser de abacaxi também, que hoje é um outro tipo de material ecológico que as pessoas estão usando também, é bem legal. Vou mostrar alguns exemplos para vocês também. O legal do tricoline é que ela também não pega cheiro, ele é um material bem leve, tem bastante respirabilidade. Ele também não tem uma solidez muito grande de cor, conforme você vai usando, ela vai se tornando. Só que assim, o que eu quero que vocês entendam? Quando eu falo que ela vai desbotando, depende da composição. Quanto mais algodão ela tem na peça, maior é o desbotamento dela ao longo do tempo. Conforme você vai lavando, ela vai desbotando. Não significa que você vai usar uma vez, duas vezes, vai lavar, ela vai desbotar. Não é isso. Mas conforme você vai usando, ela vai estonando naturalmente. Quanto mais tecido sintético ela tem junto na composição, menos ela desbota, entendeu? Por exemplo, quando tem elastano, quando tem poliéster, esse tipo de material faz com que a solidez de cor aumente. Ela tem um toque bem característico, que é um toque bem aveludado, é um toque macio, ela tem um caimento sensacional. É um tecido bem gostoso para você usar, é leve, é confortável, é bem bacana. Ó, eu vou mostrar aqui algumas propostas também para vocês verem de viscose. Duas opções de camisa, uma opção de short e camisa também, bem legal. Aqui é uma outra opção de viscose também, aqui já é num vestido com mais fluidez, tá vendo? Bem veranil, um top também. A viscose, ele é um tecido bem gostoso, bem característico também. Provavelmente você vai ter no seu guarda-roupa peça que seja de viscose e você nem sabe que é de viscose. Ela é bem gostosa, bem confortável. Agora a gente vai para um outro tipo de material que eu adoro, que é o nosso querido algodão. Vou falar um pouquinho do algodão. Para quem não sabe, o Brasil ele é o quarto maior produtor de algodão do mundo. Ou seja, a gente tem muito algodão no nosso país.
O algodão, ele é a fibra, é a primeira fibra têxtil a ser utilizada, então assim, ela é usada há milhares e milhares e milhares de anos. Então assim, todo mundo conhece algodão, 80% hoje do que é produzido têxtil é de algodão, então assim, é uma fibra que é amplamente difundida e amplamente conhecida. E nós temos tipos de algodão também, como a gente tem tipos de... Opa. Como a gente tem tipos de tecido diferentes, a gente tem tipos de algodão diferentes. Vou falar dos três que a gente mais ouve comumente. O algodão, a gente tem o fio 30 penteado, que é um algodão que é o que a grande maioria da indústria têxtil acaba utilizando para fazer. Que é o que você encontra em qualquer lugar. Por exemplo, hoje uma camiseta de algodão fio 30 penteado, ela sai na faixa de R$70, R$60, você já encontra peças nesse tipo de algodão. A gente tem um outro algodão que chama Cotton Pima, que é um algodão peruano, que ele é um algodão que tem uma qualidade muito interessante também. Ele tem um tecido que tem uma certa elasticidade, mesmo ele sendo um tecido 100% algodão, ele tem uma certa elasticidade, ele é um tecido que ele tem uma inteligência, ele vai e volta, é leve, é respirável, tem um toque macio, acetinado. A título de comparação, hoje uma camiseta de algodão peruano você encontra no mercado numa faixa iniciando em R$150. Abaixo disso, eu já acho bem provável que não seja algodão peruano de verdade. Pode ser um algodão com elastano ou alguma coisa assim, e as pessoas estão tentando fazer o famoso marromenos. E a gente tem o algodão egípcio também, que é muito conhecido. Quando a gente fala em algodão, quando a gente usa o termo algodão egípcio, a gente quer dizer que é um produto que tem uma qualidade superior. E o algodão egípcio, hoje você encontra camisetas de algodão egípcio na faixa a partir de R$250, para vocês terem uma ideia de um para outro. Mas qual que é a diferença de um algodão para o outro? A questão da fibra. Existem diferentes tipos de plantas de algodão. Então, assim, quanto maior é a fibra do algodão, mais nobre acaba sendo o algodão, que é o que acontece. O algodão peruano tem uma fibra maior do que a do brasileiro e a do egípcio tem uma fibra maior que a do peruano. Entendeu? Mas você pode encontrar tecidos que sejam em algodão, por exemplo, fio 30, algodão brasileiro, que tem uma qualidade muito boa. Entendeu? Os prós do algodão. Ele é um tecido, para quem tem alergia, é o que quase todo mundo usa. É leve, é confortável, não pega cheiro, é respirável. O algodão, ele tem um caimento um pouquinho mais estruturado, não significa uma peça rígida, não é isso, mas ele tem um caimento que é um pouco mais estruturado ao corpo, não é um caimento tão fluido. Ele amassa com uma certa facilidade também, e o algodão tem um problema que ele estona. Conforme você vai lavando ele, conforme você vai utilizando ele vai dando uma estonada, vai dando uma desbotada. Mas ele é um tecido top. Eu adoro algodão, é uma coisa que eu uso bastante, principalmente com a parte de calças, jeans, para fazer uma proposta um pouco mais descontraída, é bem legal. Eu vou mostrar algumas propostas aqui de algodão. Aqui a gente tem 3 exemplos de algodão. A primeira imagem, a moça de short, ela tá com algodão fio 30. A imagem do meio, ela tá com um algodão egípcio. E a imagem da ponta, ela tá com um algodão peruano. São tecidos bem legais. Quem tem oportunidade, quem tem conhecimento, já sente. Na hora que você pega um algodão peruano, você fala, nossa, essa camiseta aqui, ela é realmente diferente. E agora a gente vai falar de um outro tecido que eu particularmente amo, que é o linho. O linho, ele é leve, ele é estruturado. Ele tem um aspecto um pouco mais rústico, ele amassa com um pouco mais de facilidade, e isso faz com que ele tenha um aspecto mais rústico. Tem gente que não gosta, mas eu acho que ele sempre vai ter uma cara mais elegante, mais sofisticada. Não retém o calor, é uma peça leve, não pega cheiro. Ele é um tecido topíssimo. Linho é aquela peça que você vai ter e vai estar sempre bem vestido. E o legal do linho é que você pode usar tanto na parte de cima como na parte de baixo. Você pode usar ele com calças, casacos, blazer, camisa, regatas. Ele é
bem versátil. Ó, aqui a gente tem outras propostas de linho. Aqui no short, no maxi camisa também, tá vendo? Com jeans também. Então, assim, ele é muito, muito coringão. Super sofisticado e é bem a cara do verão. É um tecido leve, frugal, macio, confortável. E aí a gente tem a parte dos tecidos sintéticos. Ó, até agora, vamos lá, recapitulando. Eu falei um pouquinho dos tecidos que a gente tem que são naturais. A gente tem os tecidos de origem animal e de origem vegetal. Eu falei um pouquinho de cada um deles para vocês até agora. E agora a gente vai entrar nos tecidos sintéticos. Desculpa. Os tecidos sintéticos, basicamente, a grosso modo, a gente tem dois grupos. Mais um. 3. A gente tem o poliéster, a gente tem a poliamida e a gente tem o elastano. O elastano é aquela fibra elástica que, novamente, já comentei com vocês que a gente usa ele geralmente. Geralmente não, a gente usa ele junto com outros materiais que faz com que eles tenham mais conforto, flexibilidade, elasticidade, não abarrotem com tanta facilidade. O elastano, ele é um recurso muito inteligente da indústria têxtil que faz com que as peças que não, por exemplo, a gente usa um linho que tenha elastano, ele faz com que a peça não amasse com tanta facilidade. O algodão com elastano, a mesma coisa, ele é um tecido que acaba caindo um pouco melhor. E a gente tem o poliéster e a poliamida. O poliéster, ele é um tecido que ele tem um toque mais quente. Ele acaba tendo um toque mais acetinado, com leve peletizado, que eu falo, um leve brilhozinho. Ele geralmente tem um caimento fluido, só que ele tem um problema, ele costuma ser quente. Mas tem o pró, que é que você não precisa de passar. E o poliéster, ele tem um benefício que a vida dele é longa, é praticamente vida eterna. Você vai dessa terra e o vestido vai continuar aqui. Existem peças que são de poliéster que são legais para a indústria da moda? Existem outras que não dão certo? Também existem. Mas assim, eu tenho que ter consciência do quê? Para mim não funciona muita coisa com poliéster. Cada um tem que saber o que funciona para cada um. Por isso que eu falo a questão do conhecimento do tecido, porque você conhece o que dá certo para você, você se sente mais confiante quando você coloca aquela roupa. Eu vou dar alguns exemplos aqui de peças com poliéster, para vocês terem uma ideia. Ó. O cetim, ele é um tecido que é poliéster. A gente tem muito tecido esportivo que é de poliéster. Tecidos mais fluidos também que são de poliéster. Tem crepe de poliéster, mais levinho, mais fininho. Tem camiseta de time que é de poliéster. Tem muita opção de material de poliéster. E a gente tem a poliamida. A poliamida, ela também é um tecido sintético de origem do petróleo, também junto com outros tipos de material. Qual é a diferença da poliamida? Ele é um tecido que ele tem um toque mais gelado, ela tem um toque mais macio, ela tem um caimento mais fluido. O benefício também de não precisa de passar, é um tecido que ele é respirável e geralmente tem muitos tecidos hoje com poliamida que tem uma tecnologia têxtil sensacional. Por exemplo, a gente tem tecidos hoje que são tecidos inteligentes. Por exemplo, roupas de academia já tem tratamento anticelulite, que ajudam na ativação da circulação, que ajudam na compressão. Então, assim, são tecidos que são muito inteligentes. São tecidos inteligentes que absorvem o formato do seu corpo. Você vai lavar, vai usar de novo, vai estar do mesmo jeito. Então, assim, são prós e contras que a gente tem que colocar na balança e avaliar. Eu concordo que o impacto hoje que a cadeia têxtil dos produtos sintéticos é muito grande, causa no meio ambiente é muito grande, entendeu? Só que eu sei que traz benefícios muito grandes também. Então, assim, a gente tem que analisar o que cabe, o que não cabe, o que dá certo, o que não dá certo. E a partir daí a gente passa a traçar o que dá certo pra gente. E por onde que você vai começar? Primeira coisa que eu te falo, olha no seu guarda-roupa. Porque você olhando no seu guarda-roupa, você vai saber o que você
o que você já tem que dá certo, porque você tem aquela blusa que você adora, que dá certo, ou aquele vestido que cai super bem, que você se sente bonita com ele. Primeira coisa que eu te falo, olha o seu guarda-roupa, vê o que tem, olha a etiqueta. Melhor jeito de fazer, de aprender é olhando. Olha a etiqueta da peça que você tem no guarda-roupa que te dá certo, olha a composição que tem nela, começa por ela. Sabendo o que dá certo pra você, você tem um norte para onde seguir. Entendeu? Você sabendo o que dá certo, você sabe, por exemplo, que uma peça com linho, eu posso tanto ir numa reunião de trabalho, como eu posso numa viagem, como eu posso participar de uma reunião, como eu posso ir numa festa. Então, assim, são peças que acabam, que dão certo pra gente, que se tornam muito coringas e faz com que a gente se sinta bem com isso também. Por exemplo, eu dei várias vezes o exemplo de você usar uma peça pesada num dia quente. Então, assim, sabendo que o tecido não funciona no calor, que o tecido não respira muito, eu não vou colocar uma calça de poliéster num dia ultra quente. Por quê? Porque eu vou passar calor, no mínimo eu vou passar calor. Ou eu vou ter que ficar com o ar torado, com o ar ligado no máximo para poder me sentir mais confortável. Questão de respirabilidade também, você conhecer o seu corpo, você saber o que funciona. Ah, eu transpiro muito, eu não transpiro, eu sinto muito frio, eu não sinto. Então, esse é o grande poder de você saber, de você conhecer o tecido, de você saber o que funciona pra você. Eu sei que o conteúdo de hoje foi bem extenso, teve muita coisa. Espero que vocês tenham gostado. Manda esse vídeo para o máximo de pessoas, de amigas, de pessoas que vocês acham que vai ajudar de alguma forma nesse momento de tanta dúvida que é a parte da compra, né? Porque às vezes a gente tá no momento e a gente fica tão em dúvida de saber o que comprar, o que não comprar, e às vezes não tem alguém para poder ajudar. E aí a gente tem esse vídeo aqui pra gente poder lembrar. Nossa, a Adriana falou isso naquele vídeo aquela vez. Então, assim, manda para o máximo de pessoas que vocês conseguirem. E é isso, agradeço muito por vocês terem me escutado até aqui e até a próxima!